Imagine desembarcar no porto de Luanda em meados do século XVI. Ao longe, o casario branco reluz ao sol. As palafitas estendem-se sobre o mar. Mas sob essa fachada pacífica, esconde-se um tribunal de fogo e aço. A Inquisição portuguesa, criada pelas Cortes de Lisboa para purificar a fé, encontrou ali terreno fértil para suas práticas mais cruéis. Enquanto em Sevilha pregões convocavam hereges a se retratarem, nas colônias africanas bandeirantes, mercadores e chefes locais eram forçados a renegar crenças ancestrais, entregar livros tupi-guarani traduzidos e confessar pactos imaginários com espíritos demoníacos. Neste vídeo, você vai acompanhar como esse tribunal transatlântico cruzou o Oceano Atlântico, atravessou a barreira cultural entre Europa e África e implantou, em menos de uma geração, câmaras obscuras improvisadas em fortalezas tropicais, purgas religiosas que arrancaram o direito à tradição e o medo que se perpetuou por séculos. Preparado para cruzar esse portal de horror, para compreender como a Inquisição se firmou em terras de além-mar, precisamos primeiro entender seu mecanismo jurídico em Portugal, poder excepcional. Os inquisidores combinavam jurisdição eclesiástica e régia, podiam quebrar sigilos e decretar prisões sumárias. Instrumentos de pressão, testamentos forjados, cartas de delação anônima e editais públicos garantiam que qualquer cidadão pudesse ser trazido ao tribunal. Objetivos originais: perseguir cristãos novos, suspeitos de rituais judaicos, livros heréticos e superstições populares. Em 1544, o inquisidor delegado Dom Francisco de Gama desembarcou em São Tomé com uma bula papal autorizando o juízo local. Rapidamente, ergueu-se uma sala de tortura num antigo armazém, adaptou-se a ferramentas como a garrucha para simular afogamento e implementou confissões forçadas. Tudo isso enquanto acólitos traduziam interrogatórios para línguas locais, exigindo renúncias de cultos de fertilidade e ofertavam auto da fé com fogueiras improvisadas. Os processos inquisitoriais coloniais produziram relatos de horror. O martírio de Ana do Congo, 1997. Acusada de bruxaria por curandeiros rivais, Ana suportou 3 sessões de tortura antes de ser sentenciada a degredo em São Vicente, onde escreveu cartas chocantes descrevendo carne rasgada e entardeceres de choro. O Auto da Fé de Luanda, 1625. 42 réus, entre mestiços e africanos, foram expostos em praça pública, livros de folhas de bananeira queimados, rostos pintados de cinza e coroas de espinhos simulacrais. O Confessor de Ndongo, c. 1650. Um sacerdote jesuíta redigiu memorandos ao rei Dom João IV, relatando comunhão forçada de povos Imbundu e recusas massivas, levando à intervenção militar e à criação de missões-guarnição. Cada testemunho, cada ata de julgamento, ecoa a tensão entre a fé cristã imposta e as crenças locais. Eus me curvava ao santo, mas no coração mantinha o cântico dos ancestrais, escreveu um réu anônimo, hoje preservado no Torre do Tombo. A repressão inquisitorial foi também um catalisador de sincretismo, mistérios e liturgias híbridas nos rituais de batismo, onde cantos em português se intercalavam com louvores em quimbundo. Arte sacra de fusão, imagens de santos com traços africanos, pele escura, turbantes estilizados, surgiram em pequenas capelas rurais de Angola e Moçambique, como tentativa de tornar o catolicismo mais apropriado. Literatura oral criptografada. Contadores de histórias africanos criaram parábolas onde um homem de capa branca simbolizava tanto missionários quanto antigos deuses, permitindo uma resistência velada. Essas manifestações, visíveis até hoje em festas de congada, capoeira e no uso de amuletos católicos com elementos de herbalismo local, mostram como o poder inquisitorial, ao tentar apagar tradições, acabou por forjar uma nova identidade cultural, resiliente e profundamente mestiça. No século XVIII,
Com a chegada das ideias iluministas e o surgimento de críticas ao absolutismo, o tribunal colonial entrou em declínio. Provedores regedores locais protestaram contra abusos que minavam a ordem social, exigindo revisão de sentenças. Médicos e naturalistas enviavam relatórios a Lisboa denunciando fraudes inquisitoriais e alegações de feitiçaria que mais pareciam disputas de terra. Em 1774, D. José I suspendeu temporariamente todos os processos de Moçambique e Angola, iniciando uma fase de abolição gradual que só se completaria em 687.821. O fechamento dos tribunais deixou arquivos repletos de documentos não julgados, denunciações sem veredicto e cartas de réus que jamais foram ouvidos. Esses papéis hoje revelam a transição de uma colônia governada pela fé para estados emergentes, buscando formas próprias de justiça. O legado da Inquisição colonial não se resume a memórias sombrias. Ele nos ensina sobre o uso político da religião como instrumento de dominação. A resistência cultural que emerge mesmo sob coerção extrema. A complexa formação identitária de nações lusófonas na África, onde a fé e a tradição se entrelaçam em narrativas únicas. Hoje, ao visitarmos fortalezas de Luanda, ruínas de capelas em Ilha de Moçambique, ou analisarmos músicas tradicionais angolanas, percebemos traços dessa história cruzada, uma história de dor, mas também de criação de algo novo. Curtiu? Inscreva-se em Segredos Históricos Oculto, ative o sino e junte-se a nós para desenterrar o passado escondido em cada canto do mundo. Aqui, o que está oculto sempre vem à tona.